Então, bom dia a todos e todas, né? Hoje a gente vai ter na nossa disciplina de tecnologia de óleos e gorduras a palestra da professora Maria Fernanda dos Santos Mota, intitulada Óleos Vegetais, Cristalização e Análises Cromatográficas. Fernanda é engenheira de bioprocessos, né, Fernanda? Isso. Bioprocessos, com mestrado em tecnologia de processos bioquímicos e atualmente ela faz doutorado em engenharia de processos bioquímicos. Ela trabalhou com algas no mestrado e agora no doutorado ela está trabalhando com óleos. E aí ela vai contar um pouquinho para a gente do que ela estuda, do que ela faz. Vai ser ótimo. Muito obrigada, Fernanda, pela sua disponibilidade de dar essa palestra para a gente. E você pode começar. Aí depois, se vocês tiverem dúvidas, podem ir perguntando, ou então depois no final ela tira todas as dúvidas. Obrigada. Obrigada, Lê, pelo convite, agradeço a todos. Eu vou começar um pouquinho falando sobre os tópicos que vão ser abordados hoje. Eu vou falar um pouquinho da cristalização dos óleos vegetais, de algumas análises importantes, dentre elas as análises cromatográficas. Vou falar um pouquinho de cristalização de gorduras de relevância industrial. E para finalizar, vou falar um pouquinho do óleo de Tucumã, que foi o óleo que eu estou estudando no meu doutorado. Eu iniciei o doutorado em 2017, se não me engano, e devo defender em fevereiro do ano que vem. Passa tanto tempo que a gente não lembra as datas. Falando um pouquinho dos conceitos básicos dos óleos vegetais, os óleos vegetais eles são ingredientes básicos na elaboração de diversos alimentos, eles são essenciais para a adição de sabor, lubricidade, textura e saciedade. Os triacilgliceróis eles são os principais componentes dos óleos vegetais. A gente pode ver aqui na tabelinha aqui no óleo de soja bruto, ele corresponde a 95 a 97%. Mas os óleos vegetais também têm diversos compostos minoritários, como, por exemplo, os carotenóides, os esteróis e os tocoferóis. Esses compostos minoritários são de extrema importância no aspecto nutricional. Os tocoferóis e os carotenoides, eles são compostos antioxidantes. Os carotenoides também, eles são importantes para dar cor. Por exemplo, esse óleo aqui é um óleo de Tucumã, ele tem essa coloração vermelha, né, alaranjada, devido à presença de carotenoides que conferem cor a ele. E eles também, os carotenoides são precursores de aroma, então eles também ajudam nessa parte sensorial, né, do óleo, de ter um aroma agradável, um flavor agradável. E alguns deles têm importâncias nutricionais, né, como, por exemplo, alguns carotenoides são precursores de vitamina A, os tocoferóis são os compostos chamados de vitamina E, os esteróis também são importantes nutricionalmente para a gente. Então, apesar desses compostos minoritários estarem presentes em pequenas quantidades, eles são bastante importantes para os óleos vegetais como um todo. Mas quando a gente fala de cristalização, os triacilgliceróis vão ser aqueles que vão mais influenciar na cristalização do óleo vegetal. A gente tem aqui os principais ácidos graxos encontrados nos óleos vegetais: o mirístico, o palmítico, o esteárico, o oleico, eleádico. Na verdade, o eleádico não é naturalmente encontrado nos óleos vegetais, mas ele é muito formado através da hidrogenação, que é uma gordura trans, um ácido graxo trans, o linoleico e o linolênico. E aqui eu coloquei o ponto de fusão de cada um desses ácidos graxos. De um modo geral, o ponto de fusão que vai favorecer, né? Um maior ponto de fusão vai favorecer mais facilmente a cristalização do óleo vegetal. Então, de um modo geral, quando você aumenta o comprimento da cadeia, você aumenta o ponto da cadeia carbônica, você aumenta o ponto de fusão.
Quando você diminui, aumenta a ligações do tipo cis, como aqui o caso do esteárico, o oleico tem uma dupla ligação, o linoleico duas duplas ligações, o linolênico três, você diminui o ponto de fusão. E os ácidos graxos trans, eles têm um ponto de fusão mais parecido com os ácidos graxos saturados. E beleza, agora que a gente já viu um pouquinho do ponto de fusão e os principais componentes dos óleos vegetais, por que é tão importante a parte de cristalização? Os óleos vegetais, eles líquidos, você tem uma baixa aplicabilidade na indústria de alimentos. Então, para ampliar esse uso, você precisa de uma gordura mais cristalizada, que é uma gordura semissólida, que tem características de gordura plástica, e ela consiste numa rede cristalina e uma matriz de óleo contínua. A cristalização, ela ajuda a adequar propriedades físico-químicas de alguns óleos vegetais. Alguns óleos vegetais, eles têm baixa estabilidade oxidativa e um baixo ponto de fusão. Então, quando você cristaliza, ou você faz alguma modificação nele para obter essa gordura cristalizada, você adequa ele para poder usar na indústria de alimentos. Eles ajudam no alimento a dar consistência, plasticidade durante as etapas de produção e armazenamento. Eles conferem importantíssimas propriedades sensoriais, como, por exemplo, a sensação de derretimento na boca. Eles ajudam também na aparência, como, por exemplo, nos chocolates, eles ajudam a dar brilho. E eles ajudam a estabilizar Eles ajudam na estabilidade física relacionada à formação e crescimento de cristais migratórios e coalescência de partículas e emulsões. Aqui eu coloquei alguns alimentos que têm bastante gordura cristalizada, como é o caso dos chocolates, das margarinas, das manteigas. Esses spreads também têm bastante óleo cristalizado neles. Aqui é uma gordura de mesa, né? E aqui é também uma chamada shortening, que é uma gordura semissólida, que ela é cristalizada, ela é muito usada para a produção de biscoitos e alguns outros produtos alimentícios. Beleza, mas o que é cristalização, né? Cristalização nada mais é que uma mudança de fase. A gente tem o óleo líquido, os triacilgliceróis não estão de uma forma organizada, e quando você cristaliza, você tem um óleo sólido e uma estrutura cristalina mais organizada. E o que vai fazer essa cristalização é exatamente a temperatura de fusão, no caso, a temperatura de fusão. Esse processo de cristalização ele é bastante complexo, porque os óleos vegetais, eles são uma mistura de diferentes triacilgliceróis. Cada triacilglicerol tem um ponto de fusão diferente, tem uma organização, né, dos ácidos graxos na molécula de triacilglicerol diferente, e tudo isso vai influenciar a cristalização. Além da composição do óleo, as taxas de resfriamento e a temperatura, a adição ou não de agitação, também vão influenciar esse processo de cristalização. Normalmente, você começa, a primeira etapa é a etapa de nucleação, onde vão formando os primeiros cristalzinhos. Conforme vai aumentando, né, a taxa de nucleação, você vai tendo mais crescimento dos cristais, e isso vai influenciar no tamanho dos cristais. O tamanho dos cristais é extremamente importante, porque se você tiver um cristal muito grande, um bichinho aqui, esse cristal vai ser detectável quando a gente comer o alimento. E aí dá uma sensação, não sei se vocês já tiveram comendo algum alimento, sentir tipo como se tivesse uma areinha na boca. E isso é porque, geralmente, possivelmente, né, esse alimento tinha alguma gordura cristalizada que dá essa sensação, com cristais grandes, que dá essa sensação de arenosidade na boca. E conforme esses cristais vão crescendo, você vai formando a fração sólida. Aqui a gente tem o esqueminha, né, o óleo líquido, aí vai formando os cristais, esses cristais vão começando a se aproximar,
Pode haver uma etapa de agregação, esses cristais vão se aproximando bastante, que pode ter a formação de um gel e uma formação de uma rede bastante compactada de gordura sólida. E após todo esse processo de cristalização, a gente tem o armazenamento, e durante o armazenamento, esses cristais podem estar cristalizados de uma forma X, né, e podem mudar para uma forma Y. A gente vai falar mais no próximo slide. E muitas vezes essas transformações de estrutura cristalina no armazenamento, elas são extremamente indesejáveis. Aqui eu trouxe só um exemplo de um óleo, né? Na verdade são óleos de Tucumã, né? Ele no estado líquido e aqui ele na forma cristalizada. As 3 principais estruturas cristalinas comumente achadas nos óleos vegetais é a hexagonal, a alfa, a ortorrômbica, a betalina e a triclínica, que é a beta. Aqui a gente pode ver nesse esqueminha onde G é a energia livre de Gibbs, aqui é o óleo fundido e aqui o óleo cristalizado na poliforma alfa, betalina e beta. A gente pode ver que a alfa, a polimorfa alfa, ela é menos estável termodinamicamente, mas ela também é mais fácil de ser obtida. Já a polimorfa beta-linha, ela é a metastável, e a poliforma beta, ela tem a maior energia de ativação, ela é mais difícil de ser obtida, mas ela também é a mais estável termodinamicamente. A partir do óleo fundido, ou seja, o óleo no seu estado líquido, a gente pode obter diretamente essas 3 polimorfas, alfa, betalinha ou beta, ou pode acontecer aquelas transformações polimórficas que eu falei. Ele primeiro cristalizar na polimorfa alfa, depois passar para a betalinha ou para beta, ou da alfa diretamente para beta, mas não acontece dele ir de uma polimorfa mais estável para uma menos estável. E essas polimorfas, né, elas são extremamente importantes para a aplicabilidade. Por exemplo, quando a gente fala de margarina, quando a gente fala de spreads, quando eu falo spreads, vocês podem pensar na Nutella, que é aquele um cremezinho, né, que ele é sólido, mas assim que você tira e passa no pão, você consegue, ele desliza, ele não é duro que nem uma manteiga que você não consegue, que não desliza, não espalha, eu acho que a melhor palavra seria espalha, direito no pão. Quando você quer esses produtos, você geralmente quer essa estrutura beta-linha, porque ela forma uns cristais pequenininhos, ela não dá essa sensação de arenosidade na boca, ela tem um ponto de fusão ali intermediário, então ela tem normalmente dá uma boa espalhabilidade para o alimento, dá também uma suavidade, uma cremosidade. Já a triclínica geralmente é requerida no chocolate. O chocolate, que é aquela barrinha de chocolate, fica no supermercado na temperatura ambiente e não derreta. Então, você precisa que ela fique numa estrutura cristalina mais estável possível. E ela também é boa para o chocolate, porque ela confere essa crocância, esse derretimento na boca que a gente sente às vezes quando come o chocolate. É devido a essa estrutura cristalina, então, diferentes estruturas cristalinas são necessárias para diferentes alimentos. Falando um pouquinho mais delas, né, aqui a gente tem um gráfico de energia livre de Gibbs por temperatura, aqui é representado o óleo líquido, e aqui a polimorfa alfa, betalinha e beta. E aqui as devidas temperaturas de fusão, né? Como vocês já devem imaginar, a polimorfa alfa tem uma menor temperatura de fusão em relação à beta, e a betalinha fica ali no meio das duas. Vou falar um pouquinho de alguns triacilgliceróis e o ponto de fusão dele. Aqui ele cristalizado na polimorfa alfa, na betalinha e na beta. Pegando aqui o triacilglicerol, que é composto do ácido graxo esteárico, esteárico e esteárico, esse SSS, a gente vê que a temperatura de fusão dele
quando ele está cristalizado na polimorfa alfa, 55, na beta-linha é de 61 a 65, e na beta é de 73. Então, cresce bastante essa temperatura de fusão de acordo com a polimorfa. E aqui também é interessante a gente olhar, né, que, novamente, quando você vai começando a ter mais ácidos graxos insaturados na cadeia do triacilglicerol, essa temperatura de fusão vai diminuindo bastante, né? Aqui do esteárico, na polimorfa beta, a gente passa de 73 de ponto de fusão para esse daqui que tem oleico para 5,5 de ponto de fusão. Então, é uma queda bastante grande. E se a gente notar, esse daqui é o eliádico, que é o trans, o C18.1 com ligação dupla trans, ele já tem um ponto de fusão na polimorfa beta de 42, que é bem mais próximo de 73 do que 5,5, né? Gente, se eu estiver embananando a cabeça, se tiverem algumas dúvidas, vocês podem interromper, tá? Fiquem à vontade. E agora que a gente viu um pouquinho da cristalização, eu vou pontuar algumas análises que são importantes para a gente realizar nessa gordura que está na fase cristalizada, para a gente saber as propriedades físicas e as propriedades químicas dela, que vão na indústria de alimentos, como também no fator nutricional daquele óleo cristalizado e, consequentemente, do alimento que vai ser feito por ele. Começando um pouquinho da difração de raio-x, ela é uma análise onde você tem uma fonte de raio-x que vai incidir sobre essa amostra e você depois tem um detector que vai detectar a difração desse raio-x que foi incidido na amostra. De um modo geral, quando as amostras têm uma estrutura cristalina, né, essa difração de raio-x obedece à lei de Bragg, eu acho que é assim que se fala, que está nessa formulazinha aqui, onde N é um número inteiro, lambda é o comprimento de onda, D é o espaçamento entre os cristais e seno de θ é exatamente o ângulo em que foi difratado, né? Essa análise dá para a gente um gráfico de intensidade por 2θ. E aqui a gente pode ver que quando a polimorfa é alfa, você tem um espaçamento entre os cristais de 0,45. Quando é beta-linha, a gente tem um espaçamento entre os cristais de 0,413 e de 0,380. E quando a polimorfa é beta, a gente tem um espaço de entre os cristais de 0,459, 0,368 e 0,386. E dessa forma, por essa análise, a gente consegue caracterizar a polimorfa presente no nosso óleo cristalizado. O teor de gordura sólida é outra análise bastante importante. Essa análise é feita por ressonância magnética nuclear, RMN, e é um parâmetro que expressa a relação de sólidos e líquidos em diferentes temperaturas. Geralmente a gente tem um gráfico assim, né? De teor de sólidos em diferentes temperaturas. Essa análise é extremamente importante. Ela permite que a gente compare diferentes óleos cristalizados e dá para a gente uma informação muito importante, porque, por exemplo, se você quer um óleo para o óleo de salada, você não quer que ele tenha um conteúdo grande de sólidos, você quer que ele seja líquido em uma ampla faixa de temperatura. Já se você quer achar um substituto para a manteiga de cacau, como é o caso dessa figura, você quer que o perfil de sólidos dela seja similar ao perfil de sólidos, né, totais da manteiga de cacau. E essa análise é extremamente importante, é uma das que a gente mais vê em artigos científicos relacionados à cristalização.
Até porque a quantidade de cristais de gordura na mistura ela é responsável por diversas características como a aparência, a facilidade de invase, propriedades organolépticas, propriedades sensoriais, plasticidade e consistência. A mesma coisa que eu falei também daqueles spreads. Quando você quer algo que deslize, tem uma boa espalhabilidade, você também tem um conteúdo de sólidos totais que você quer que ele caia rapidamente quando tem temperaturas mais próximas à temperatura ambiente. Então, essa análise ela é primordial, apesar dela não ser tão fácil de ser realizada, porque a RMN é um equipamento bastante caro, né? E falando um pouquinho da reologia, né? A reologia é uma disciplina à parte, você tem diversas análises geológicas, eu vou falar só de uma delas, mas é uma análise de extrema importância, né? A reologia, na verdade, é uma ciência que estuda como fluido e material responderá à aplicação de uma determinada deformação ou tensão de cisalhamento. A relação específica entre a tensão aplicada e a deformação resultante do material define as propriedades geológicas daquele material. E ela tem uma importância vasta para a indústria de alimentos. Ela é importante para o dimensionamento de processos e equipamentos, determinação da funcionalidade dos ingredientes na etapa de desenvolvimento de produtos. Ela ajuda a determinação do tempo de prateleira daquele produto, na avaliação da textura do alimento e correlação com testes sensoriais. E ela também permite, na análise de equações geológicas de estado ou de equações constitutivas. Esse daqui é um reômetro, e a partir do reômetro a gente pode determinar como é aquele fluido, né? Se é um fluido não newtoniano, essa é uma das análises. Se é um fluido newtoniano ou não newtoniano. O que é um fluido newtoniano? Um fluido newtoniano é aquele que a viscosidade não varia quando você aumenta a taxa de deformação. Já um fluido pseudoplástico, você tem um decaimento da viscosidade com aumento da taxa de deformação, e um fluido dilatante você tem um aumento da viscosidade com aumento da taxa de deformação. Tanto os fluidos dilatantes quanto os pseudoplásticos são fluidos não newtonianos. Existem outros fluidos newtonianos, mas aqui eu trouxe só esses dois. E como é que é feita essa análise? Essa análise, você coloca um pouquinho do seu óleo aqui, na base do reômetro. Essa partezinha cai e começa a girar, né, em cima do seu óleo, para fazer, né, a tensão de cisalhamento, e ele vai medindo a viscosidade aparente em diferentes tensões de cisalhamento. Essa base daqui de muitos diâmetros também, você pode esfriar ou aquecer. Então, você pode fazer essa análise em diferentes temperaturas. Eu trouxe aqui só um exemplo das minhas frações do Tucumã, do comportamento reológico dele de viscosidade por tensão de cisalhamento. A gente pode ver que a minha fração cristalizada, que é essa fração, essa em bolinha vermelha, ela é um fluido pseudoplástico, exatamente por causa desses cristais. Esses cristais conferem no óleo a propriedade de um fluido não newtoniano. Já essas duas frações, que eu chamei de superoleína e oleína, que são essa azulzinha e verdinha, elas são líquidas a temperatura de 20 graus Celsius, então ela se comporta como um fluido newtoniano, como é o comportamento da maioria dos óleos líquidos, de todos os óleos líquidos, né? Eles são newtonianos à temperatura ambiente, né? A não ser que tenha alguma cristalização tenha ocorrido nele. Falando um pouquinho das análises cromatográficas, agora entrando nas análises mais químicas, a cromatografia é uma técnica de separação dos componentes da mistura. Essa separação ocorre devido à interação diferencial dos componentes da amostra com a fase estacionária e com a fase móvel. Essa daqui é uma cromatografia em coluna, onde a fase estacionária é o CaCO3 e a fase móvel aqui
é o éter de petróleo. Nesse caso, a gente coloca a amostra aqui no topo, a amostra é essa verdinha aqui no topo, que é uma mistura de pigmentos, e conforme o éter de petróleo vai passando, né, pela coluna e vai carreando essas misturas de pigmentos, elas vão tendo diferentes interações com a fase estacionária e vão conseguindo se separar de acordo com ao longo da corrida cromatográfica. Existem diferentes tipos de cromatografia. A gente pode citar aqui a cromatografia planar. Geralmente a fase móvel é um líquido, não. A fase móvel é um líquido e ela pode ser a cromatografia em papel e a cromatografia em camada delgada. Isso daqui eu trouxe um exemplo de uma cromatografia planar. Isso daqui é um papelzinho de filtro, pode conter um adsorvente aqui nesse papel de filtro, geralmente sílica, que a gente faz. Coloca um solvente aqui embaixo, que é a fase móvel. Tem que escolher muito bem esse solvente. Esse solvente vai diferenciar de acordo com a sua amostra, a análise que você quer, e conforme esse solvente vai percorrendo, vai começando a ter a separação dos diferentes componentes da amostra. A cromatografia também ela pode ser em coluna, com a fase móvel um gás, a chamada cromatografia gasosa, e a fase móvel pode ser um líquido, como a cromatografia líquida de alta eficiência, a CLY, do inglês HPLC, então, se eu alguma vez soltar um HPLC, é CLY. E a cromatografia em coluna clássica, que é a que eu expliquei no slide anterior. Falando um pouquinho da diferença entre a cromatografia gasosa e a cromatografia líquida de alta eficiência, que são as mais usadas para a análise de óleos vegetais, a cromatografia gasosa, como o nome diz, a fase móvel é um gás. Então, a amostra é injetada aqui no injetor. A gente pode fazer a injeção tanto de amostra líquida como de amostra gasosa. No caso da amostra líquida, quando ela é injetada, ela é vaporizada aqui no injetor e pelo sistema de injeção de amostra, o gás gerado, né, vai carrear pela coluna. Essa coluna tem uma fase estacionária e a escolha dessa fase estacionária também vai diferenciar de acordo com a análise que você quer, porque ela vai influenciar na separação dos compostos, obviamente. Essa coluna fica dentro de um forno, então a gente pode fazer diferentes gradientes de temperatura ao longo da corrida também para ajudar a separação. E após correr a eluição aqui na coluna, ele vai para um detector. Existem alguns diferentes tipos de detectores, eu vou pontuar 2 de cromatografia gasosa. Daqui a alguns slides, e esse detector é gerado um sinal que a gente pode ver no software, né? A fase móvel aqui, como eu falei, é um gás. Já a cromatografia líquida de alta eficiência, a fase móvel, como o nome já diz, é um líquido, normalmente um solvente ou uma mistura de solventes que pode ir mudando ao longo da corrida, e a amostra também tem que ser líquida, né? Idealmente, para uma boa resolução de uma cromatografia, você quer picos como esse aqui no C. Se você tiver o caso do A, você tem coeluição, você não tem uma separação total dos componentes que estão aqui nesses 2 picos. Você pode ter 2 ou mais compostos coeluindo, então você não consegue uma identificação boa dos componentes daquela amostra. Nesse caso B, também não é muito bom, porque esses picos eles estão muito alongados, significa que eles estão muito concentrados. Então, ou eu estou injetando a minha amostra muito concentrada no cromatógrafo, ou eu tenho também coeluição aqui, apesar de não parecer, né, porque não tem essa barriguinha aqui, mas pode ter coeluição sim. No caso C, não. No caso C, não aparenta ter coeluição, os picos estão simétricos, estão numa altura boa. Então, quando a gente
fala em cromatografia, o ideal é a gente ter um cromatograma assim. Nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta. Falando um pouquinho das diferenças da cromatografia gasosa e da cromatografia líquida de alta eficiência. A cromatografia gasosa, ela apresenta como vantagens necessidade de pequenas amostras, ela é altamente sensível, ela tem um alto poder de resolução. Então, você consegue analisar diversas substâncias por cromatografia gasosa, mas ela tem limitações. A fase móvel é um gás, então precisa que os componentes daquela amostra que vão ser analisados por cromatografia gasosa sejam voláteis ou termoestáveis. Leia-se, temperatura inferior a 400 graus Celsius. Caso eles não sejam voláteis, você pode fazer alguma modificação na molécula dele, na amostra de interesse que você quer analisar, que é chamada de derivatização, para tornar esses compostos voláteis e você poder analisá-los. Ela também apresenta como desvantagem que requer um preparo da amostra, né? Se você tiver que fazer essa etapa de derivatização, você tem um preparo da amostra, você tem uso de solventes, que pode causar alguma contaminação, e normalmente você tem que diluir aquela sua amostra, então você tem que usar solvente de qualquer jeito. E esses solventes, para serem usados para diluição, para cromatografia gasosa, eles têm que ser ultra puros, porque se tiver alguma impureza, ele vai interferir no seu cromatograma, porque esse equipamento é extremamente sensível. E tem um tempo, né, elevado da corrida cromatográfica e ele tem um custo elevado. Tudo para cromatografia, desde o solvente para a diluição, até o gás de fase móvel, o equipamento, tudo é extremamente caro. Então, o custo dessa análise é bastante elevado. Já a cromatografia líquida de alta eficiência também tem um custo bastante caro, bastante alto, né? E apresenta como vantagens, ela também requer pequena quantidade de amostra e ela é extremamente sensível. As limitações, além do custo e do tempo, são também preparadas. Nesse caso, além da questão do solvente, você necessita filtrar a amostra que você vai analisar por cromatografia gasosa. Porque se tiver algum sólidozinho na amostra que você injetar numa cromatografia gasosa, não, na cromatografia líquida, esse sólido vai ir para a coluna cromatográfica da cromatografia líquida, vai entupir a coluna e você vai perder aquela coluna que também é cara. Então, necessita de filtração. E também os filtros são caros, né? Tudo é caro. Tem uso de solvente, a fase móvel é líquida, normalmente um solvente ou uma mistura de solventes, como vocês podem ver aqui na foto. Muitos desses solventes são tóxicos, então essas análises geram uma quantidade de efluentes altíssimas e que é um problema grande ambiental, né? A amostra deve ser solúvel na fase móvel, então essa fase móvel tem que ser muito bem selecionada e ela tem geralmente uma resolução menor quando comparada à cromatografia gasosa. Eu vou falar agora para vocês um pouquinho mais de cromatografia gasosa, que foi o que eu acabei estudando no meu doutorado. Falando um pouquinho de alguns dos detectores de cromatografia gasosa que são amplamente utilizados para análise de óleos vegetais, a gente tem um detector por ionização de chamas, DIC, do inglês FID, que é Flame Ionization Detector, então se eu falar FID é DIC. Desculpem, porque às vezes a gente acaba utilizando a sigla em inglês na fala habitual e acaba se confundindo quando tem que falar em português. Nesse detector, você tem formações de íons pela combustão da amostra na presença de hidrogênio e oxigênio. Esses íons são coletados e formam uma corrente que gera um sinal. Esse detector tem alta sensibilidade, normalmente ele é o detector que a gente usa quando a gente quer fazer uma análise cromatográfica de quantificação. Esse detector, ele
pode ser usado, ele não permite a identificação. Então, quando a gente só tem esse tipo de composto, para a gente fazer a identificação dos componentes da amostra, a gente precisa injetar padrões cromatográficos, que são... Esses padrões nada mais são do que o composto puro ali, uma solução altamente purificada desse composto de interesse puro. Aí você injeta esse composto, você tem um pico, aí você sabe o tempo que ele cai certinho na análise cromatográfica, e quando você vai injetar a amostra que você acha que tem esse composto, se o tempo de retenção bater, isso é um indicativo de que possivelmente tem esse componente na sua amostra. Aqui é uma fotinho de um cromatógrafo gasoso. Aqui a gente tem o injetor. Essa torre que a gente vê aqui atrás é quando a gente faz injeção automática, mas pode ser injeção manual também. Aí, aqui é o forno, então a gente injeta a amostra aqui, vai para o forno, que a coluna cromatográfica está aqui dentro, e aqui é o detector de Dick. E aqui do lado de um cromatógrafo normalmente tem um computador, que é onde a gente vê os cromatogramas, né? Eles geralmente estão conectados ao computador e a gente controla ele por um computador e ele dá os dados para a gente através do computador também. Um outro detector extremamente usado é a espectrometria de massas. Aqui é uma fotinho de um cromatógrafo gasoso acoplado à espectrometria de massas. Esse detector é extremamente usado, principalmente para análises qualitativas. A gente não faz muita quantificação por espectrometria de massas. Ele é muito usado porque ele permite a gente tentar identificar cada componente da amostra, né? Tudo que tem naquele pico. E também a gente pode, conhecendo o espectro de massa dos compostos, a gente pode detectar também coeluições no pico. Tentar, por exemplo, um pico que não separa completamente, a gente pode, pelo espectro de massa, saber quais compostos estão coeluindo naquele pico. Então, o espectro de massas ele é formado tem a entrada de amostra, né, na fase gasosa, você tem a fonte de ionização, onde os componentes da amostra são ionizados, você vai para um analisador que vai separar esses íons pela relação massa-carga, MZ, né, relação massa-carga, e depois tem um detector de íons que detecta esses íons e joga para o sistema de dados, gerando o espectro de massas. Aqui é o espectro de massas de um composto, o linalol, ele é um composto que confere aroma, né, no óleo vegetal, tem um aroma floral bastante grande, é um composto bastante interessante. E esse é o espectro de massas dele. Então, esse é o pico do linalol. A gente, normalmente, quando tem essa análise, a gente clica no pico e abre o espectro dele. Uma coisa bastante interessante da espectrometria de massas acoplada, da cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, é que a gente tem uma biblioteca. Essa biblioteca tem diversos espectros de massas. E se você tiver comprado essa biblioteca na sua análise, quando você clica no espectro de massas, ela te dá o provável composto que bate bastante com aquele espectro de massas. Para você confiar nisso, precisa ter uma probabilidade alta, né, ali de 70%. E é sempre bom conferir, porque essa biblioteca às vezes não dá coisas muito confiáveis. Mas, de qualquer jeito, é um adianto muito grande, porque esses padrões são caros, então normalmente não dá para a gente ficar tendo padrão de tudo. E quando a gente faz a espectrometria de massa, a gente tem espectrômetro de massa, a gente pode ter uma boa ideia de todos os componentes que tem naquela amostra. E também a gente pode ter ideia se tem coeluição ou não, né?
Como eu falei, eu acabei estudando mais a espectrometria de massas, a cromatografia gasosa e também a espectrometria de massas no meu doutorado. Eu passei um ano, leia-se de 2019, metade de 2019 até metade de 2020, na Austrália, num laboratório que é referência na parte de cromatografia gasosa, né, um laboratório que faz parte do ACROSS, que é o Australia Centre for Research and Separation Science, na Universidade de Monash, que fica em Melbourne, na Austrália, sob a orientação do professor Philip Mariotti. Esse professor tem bastante conexão, né, com diversos países do mundo, e ele tem uma parceria bastante firmada aqui com o Brasil, com o pessoal aqui da Embrapa de Alimentos do Rio de Janeiro, e com a minha co-orientadora, que é a professora Cláudia Rezende, do Instituto de Química da UFRJ. Falando um pouquinho da cidade, não sei se vocês têm curiosidade, Melbourne é uma cidade que fica aqui, né, no sul da Austrália. Ela é uma cidade conhecida por poder ter as 4 estações do ano em um dia. Então, quando você sai de casa, você não tá sol, mas pode chover, abrir o arco-íris, ventar, tudo em frações de segundos. Mas é uma cidade muito bonita, né? Um dos cartões postais da cidade é a Great Ocean Road, que tem essas pedras, né, essas rochas aqui no meio do oceano. É bastante bonita, são chamados os 12 apóstolos, mas, se não me engano, não tem mais 12 rochas, algumas já caíram. Um outro cartão postal são essas casinhas que estão numa praia, são bastante bonitinhas, tem bastante parque lá. É uma cidade bastante descampada, né? Tirando o centro da cidade, você não vê muitos edifícios, né? E os edifícios que você vê são baixos. Então, venta bastante, tem bastante parque também. É uma cidade muito segura. Acho que vocês aí de Barreiras não devem ter esse problema com a segurança, né? Mas a gente aqui no Rio de Janeiro tem. Então, quando a cidade é segura, isso é um ponto a ser ressaltado pela gente. Lá tem alguns parques, né? Eu não consegui ir em todos, porque a pandemia explodiu no meio do meu intercâmbio, mas tem zoológicos e alguns parques assim mais abertos, que a gente pode ver alguns famosos animais de lá, como os koalas, cangurus, e outros bichinhos fofinhos, como a cota e outros mais. E lá também tem o maior shopping do hemisfério sul, que é o Shellston. É uma cidade bem legal, se algum dia vocês tiverem oportunidade de ir, ou seja a passeio ou para fazer um tipo de pesquisa lá, eu recomendo. Eu acho que vocês vão gostar. E ela tem alguns partes do ano você tem calor, né, bastante intenso, e outras partes do ano você tem um frio. Não chega a nevar, mas para uma boa carioca é um frio muito grande. Falando um pouquinho, eu acabei esquecendo de falar nesse slide, né? Eu acabei, durante a pandemia, tendo que mudar um pouquinho, né? Não pude ir para o laboratório, então a gente teve que tentar escrever alguma coisa de casa. E acabei nesse tempo que eu tive que passar em casa, estudando um pouquinho mais de cromatografia gasosa e espectrometria de massas para análise de óleos vegetais. Então, agora eu vou pontuar as análises de óleos vegetais que podem ser feitos por cromatografia gasosa. Uma dessas é a análise de ácidos graxos. Você tem uma etapa de metilação prévia para análise de ácidos graxos. Essa etapa de metilação é aquela etapa de derivatização que eu falei, que é uma etapa de transformação dos ácidos graxos em ésteres metílicos, transformando em uma forma mais volátil, que pode ser analisada por cromatografia gasosa. Geralmente a gente usa colunas polares,
Essa separação, essa identificação, quando a gente quer quantificação, a gente faz no DIC. Então, a gente precisa de padrão para fazer a identificação. Esses padrões são bastante fáceis de achar, os padrões dos ésteres metílicos de ácidos graxos. Inclusive, consegue comprar uma mistura, né, de vários ésteres metílicos, e é uma análise bastante simples. Mas, como todas as análises, tem alguns problemas, que é a dificuldade de detectar ácidos graxos presentes em baixas concentrações, que podem ocorrer problemas de coeluição, que pode ocorrer em todas as análises cromatográficas, né, que vai depender de matriz para matriz. Já as análises de triglicerídeos, elas são extremamente difíceis, podem ser analisadas tanto em cromatografia gasosa quanto em cromatografia líquida, mas em ambas você tem bastante dificuldade, porque você tem diversos triacilgliceróis com propriedades físico-químicas muito parecidas, então você não consegue separá-los. E normalmente a gente também tem um problema de padrão. Essas análises a gente normalmente precisa ir para o espectro de massas, porque você não tem padrão comercial disponível de todos os triacilgliceróis. E também, como tem muita coeluição, o espectro de massas ajuda você a saber qual mistura de triacilgliceróis está naquele pico. Os triacilgliceróis têm um perfil de fragmentação bastante característico, então normalmente a gente busca esses íons no espectro de massas e consegue fazer uma identificação. E um dos principais gargalos, além desse problema da coeluição, é que na análise por cromatografia gasosa, você precisa de temperaturas altíssimas, acima de 350 graus Celsius. A gente tem algumas colunas que suportam essa temperatura, mas não são muitas. E aqui eu trouxe só um gráfico de análise de triacilgliceróis para vocês terem uma ideia dessa coeluição, né? Esse pico está até bem formadinho, está até simétrico, mas esses dois picos estão extremamente alargados aqui na base deles, e você vê uma coeluição forte, né? Que deve ter em cada um desses picos pelo menos uns 4 triacilgliceróis coeluindo. E a gente não consegue separar eles direito utilizando uma coluna cromatográfica. Algumas outros compostos que podem ser analisados por cromatografia gasosa são os fitoesteróis. Os fitoesteróis têm função importante nas membranas vegetais e eles apresentam vários benefícios para a saúde, como redução do colesterol total no sangue e reduz o risco da gente ter doenças cardíacas coronarianas. Ele pode ser analisado como sem derivatização. A mesma coisa a vitamina E pode ser analisada por CG com e sem derivatização, mas é mais comumente analisada por cromatografia líquida. A vitamina E a gente tem um pouquinho de dificuldade de analisar por cromatografia gasosa. E os esteróides não, os esteróides é bem tranquilo. E quando a gente fala desses componentes minoritários, muitas vezes o que a gente quer, em vez de ficar fazendo muitas análises, a gente quer fazer uma análise só para ter uma ideia dos principais compostos minoritários. Aqui é uma análise dessas, né, que tentou ver a maioria dos componentes minoritários presentes no azeite de oliva. Desse modo, a gente tem um cromatograma assim, bastante poluído, pode ter alguns probleminhas de coeluição, mas a gente poupa tempo e custo. E nesse caso, ele conseguiu informações importantes sobre tocoferóis, esteróis, ácidos graxos livres e compostos fenólicos presentes nesse azeite de oliva. Agora, falando um pouquinho dos compostos orgânicos voláteis, que são compostos que estão presentes nos óleos vegetais e conferem a ele aroma. São normalmente substâncias voláteis. E quando a gente fala de óleos refinados, principalmente o azeite de oliva, eu acho que é o óleo refinado, não refinado, perdão, que mais comum, esses aromas têm impacto na aceitabilidade comercial. Óleos refinados não, porque normalmente no refino você retira todo o aroma, né,
dos óleos refinados. Eles são compostos, os compostos de aroma, eles são derivados de uma variedade de nutrientes. A presença e a abundância desses compostos, eles mudam de acordo com a maturação do fruto, o tipo de processamento, armazenamento, e durante a degradação, o processo de degradação, você tem formação de compostos voláteis, principalmente aldeídos e cetonas. E esses compostos têm baixo peso molecular e constituem um grupo bastante heterogêneo de moléculas. Aqui eu tenho um exemplo de tomate, né? Durante o amadurecimento, são formados diferentes compostos voláteis, que esses compostos voláteis, eles têm funções de indicar para a gente alguns benefícios, como, por exemplo, aos seres humanos, esses compostos voláteis indicam que ali naquele fruto tem nutrientes essenciais, tem nutrientes que têm atividade antimicrobiana, tem compostos que têm atividade antioxidante e atividades carcinogênicas, e eles têm benefício da planta também, porque eles sinalizam essas coisas também para os animais e ajudam na distribuição de sementes. Uma das principais técnicas para análise de voláteis é a microextração em fase sólida. Nesse caso, a gente tem uma fibra que tem um filme polimérico aqui na pontinha. Você primeiro perfura o septo com a fibra recolhida, para não danificar a fibra. Depois a gente tem a exposição da fibra. Essa exposição geralmente é feita no chamado headspace, que é o espaço vazio. A gente coloca a amostra aqui no finalzinho, na basezinha do tubo. Geralmente você faz um aquecimento, pode fazer com ou sem agitação. Esses compostos voláteis vão para o espaço vazio, chamado headspace, e a fibra é exposta no headspace, normalmente. A gente pode até expor a fibra na amostra em si, mas aí a gente diminui bastante a vida útil da fibra. Então, ela é normalmente exposta no headspace. Passado o tempo de extração, na temperatura selecionada, a fibra é recolhida para não danificar a fibra, e a fibra é espetada no injetor do cromatógrafo gasoso, exposta, e ela fica um tempo exposta para desorção, né? Porque quando ela é exposta na headspace da amostra, você tem a adsorção dos compostos voláteis no filme polimérico da fibra. E quando você expõe ela no cromatógrafo gasoso, você tem a desorção desses compostos de aroma do filme polimérico para o injetor do cromatógrafo gasoso para poder fazer a análise em si. Você tem algumas fibras para microextração em fase sólida, mas normalmente para compostos voláteis a gente usa a fibra tripla, porque ela consegue ter a dissolução de mais compostos, então você tem uma análise mais robusta. Como a cromatografia gasosa tem uma capacidade enorme de detectar diferentes compostos, né, no óleo vegetal, ela pode ser usada para detectar a adulteração desses óleos. Um dos principais óleos que são adulterados é o azeite de oliva, né? Ele tem um preço bastante caro, então aqui no Brasil a gente de vez em quando vê umas reportagens de azeite de oliva no mercado adulterados, né? Você não, né? A indústria adiciona outros tipos de óleo, como, por exemplo, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, ou até muitos óleos refinados no azeite para adulterar e conseguir diminuir o preço. O óleo de gergelim também é um óleo que é bastante adulterado. Ele não é muito comum aqui no Brasil, mas ele é muito popular na China. E você pode ter adulteração também de óleos vegetais, uma bastante comum, com resíduos de óleo de cozinha refinado. Aqui vamos pontuar só alguns exemplos, né? Por exemplo, o azeite de oliva, se ele for adulterado com óleo de soja, você pode fazer análise de ácidos graxos, e se a gente detectar um nível muito alto de linolênico,
a gente sabe que ele foi adulterado com óleo de soja. Os ácidos graxos, eles não são uma análise muito boa para se fazer quando a gente quer ver a adulteração. Porque você tem variações, né, no perfil de ácidos graxos de uma colheita para outra, e eles não são muito o que a gente chama de fingerprint, né, a digital do óleo vegetal. Já os esteróis, eles são uma análise melhor para se fazer quando a gente quer detectar a adulteração, porque tem muitos esteróis que são bastante típicos, né, de um determinado óleo. Então, a gente consegue detectar essa adulteração mais facilmente. Outro composto que é bom para a gente ver a adulteração são os compostos voláteis. Entretanto, quando você tem um óleo refinado, você já não tem muito composto volátil, né? Você retira esses compostos voláteis. E geralmente, quando você tem óleos não refinados, a quantidade de compostos voláteis é muito grande, então a gente fica com um cromatograma muito poluído e às vezes é difícil ver essas diferenças mais pontuais. Já quando a adulteração ela é feita com algum óleo de origem animal ou um óleo que já foi usado, por exemplo, para fritar algum alimento de origem animal, normalmente esse óleo vai ficar com nível alto de colesterol, então é um pouquinho mais fácil da gente detectar a adulteração. Aqui só pontuando um pouquinho da cromatografia multidimensional, porque eu falei em várias análises sobre o problema de coeluição, né? Esse problema de coeluição, a gente tem uma maneira de tentar passar eles, tentar resolver ele, que é a chamada cromatografia multidimensional. Aqui só explicando um pouquinho da ideia geral, né, numa cromatografia de papel. Na cromatografia multidimensional, a dimensão 1 seria você colocar a amostra aqui na beiradinha, né, com o papel na vertical, e colocar esse papel para correr a análise cromatográfica em um solvente. Depois, corrida essa análise cromatográfica, seria girar esse papel para eluir num solvente 2, ele na direção horizontal. A gente vê que desse modo, de 4 compostos que a gente viu na amostra, a gente conseguiu separar esses 4 compostos em vários outros compostos. O solvente 1 tem que ser diferente do solvente 2, no caso da cromatografia em papel. E você tem como fazer cromatografia multidimensional na cromatografia gasosa. Existem basicamente 2 tipos de cromatografia multidimensional, cromatografia gasosa multidimensional, que é a cromatografia gasosa bidimensional de frações parciais. Nesse caso, a gente tem 2 colunas cromatográficas que têm dimensões parecidas, só que elas precisam ter fases estacionárias diferentes. Então, a coluna 1 tem que ter uma fase estacionária X e a coluna 2 tem que ter uma fase estacionária Y bastante diferente da coluna 1, que é para a gente ter uma melhor separação, né? E nesse caso, a gente pode usar uma coluna na segunda dimensão ou 2, 3 colunas na segunda dimensão, e a gente seleciona uma parte, né, dos compostos que foram separados na coluna 1 para ela ir para a coluna 2. A gente não corre tudo de novo na coluna 2, a gente corre apenas uma partezinha. Por quê? Porque essas 2 colunas têm dimensões parecidas, então elas vão ter um tempo de corrida cromatográfica parecido, o que impossibilita a gente fazer a reanálise de tudo na coluna 2. E outra coisa que é extremamente importante, na verdade que é essencial na cromatografia gasosa bidimensional, é que aquilo que foi separado na coluna 1 não coelua na coluna 2, que senão a gente não vai conseguir ter uma resolução melhor daquele cromatograma. Eu trouxe só um exemplo de cromatografia, de uma análise feita em cromatografia gasosa bidimensional. Eu esqueci de colocar aqui o artigo. Desculpa.
Esse é o caso, é uma análise de triacilglicerol, que é aquela análise que eu falei para vocês que é bastante complicada. Esse daqui é o cromatograma na primeira dimensão, apenas na primeira dimensão, e esse daqui são os cromatogramas depois da análise bidimensional, né? A gente vê que tem um cortezinho aqui, um cortezinho aqui, um cortezinho aqui, um cortezinho aqui. Esses cortes são as partes que foram mandadas para a segunda dimensão. E de 7 compostos, a gente conseguiu identificar muito mais, né? Mandando essas partezinhas para a segunda dimensão. O que indica que tinha coeluição exatamente nesses pontos do cromatograma. Essa análise é bastante útil, mas às vezes a gente precisa reanalisar tudo na segunda dimensão. Então, quando a gente quer reanalisar tudo na segunda dimensão, a gente já parte para a cromatografia gasosa bidimensional abrangente. Nesse caso, tudo que passou na primeira coluna é reanalisado na segunda coluna. Mas a segunda coluna, ela tem um diâmetro e uma espessura menor. Então, a corrida na segunda coluna é isotérmica, você praticamente não consegue fazer gradiente de temperatura, porque é uma corrida extremamente rápida em um tempo insignificante. E a gente consegue, com isso, resolver bastante problemas de coeluição. Nesse caso, também é importante que a fase estacionária da segunda coluna seja totalmente diferente da fase estacionária da primeira coluna, porque senão a gente não vai conseguir resolver, melhorar em nada a resolução daquele pico. Esse daqui é um exemplo de uma análise de voláteis que foi analisada em cromatografia bidimensional abrangente. Novamente, eu peço perdão porque eu esqueci de colocar aqui a fonte do artigo que eu tirei. Nesse caso, em vez de a gente ter aquele cromatograma desse jeitinho, assim, né? A gente tem um cromatograma que seria em 2 dimensões, né? E o que a gente vê são essas superfícies de contorno, onde esses pontinhos vermelhinhos são os compostos separados. E como isso daqui é uma análise de voláteis, a gente pode ter uma ideia da quantidade absurda de compostos voláteis que um óleo vegetal não refinado pode ter. Beleza, agora que a gente já viu as análises, vamos ver um pouquinho da cristalização de algumas gorduras de relevância industrial. Acho que a primeira gordura de relevância industrial, quando a gente fala de cristalização, que vem na cabeça de todo mundo, é a manteiga de cacau. A manteiga de cacau, ele é um importante componente utilizado na fabricação de chocolate. O custo da manteiga de cacau, o custo do cacau, ele é alto, você tem uma demanda alta e uma oferta não tão alta assim. Então, a manteiga de cacau representa de 20% a 36% do custo do produto final. E uma coisa importante da manteiga de cacau são os ácidos graxos, né? Ele principalmente palmítico, esteárico e oleico. Os principais tags, que é o PSO e o SOS, e mais importante ainda é a posição desses ácidos graxos na molécula do triacilglicerol. A manteiga de cacau, ela tem como característica extremamente importante uma quantidade muito elevada de ácido graxo oleico na posição SN2 do triacilglicerol. E é isso que confere as propriedades reológicas da manteiga de cacau cristalizada, né? Então, por o cacau ter um preço alto, a gente muitas vezes procura substitutos para a manteiga de cacau. E quando a gente está procurando substitutos para a manteiga de cacau, é isso que a gente quer. Uma quantidade de ácido graxo oleico alta na posição SN2. Se não tiver uma quantidade oleico alta na posição SN2, ele não vai ser um bom substituto para a manteiga de cacau. A manteiga de cacau ela é responsável por características do chocolate como dureza, quebra a temperatura ambiente, derretimento na boca, brilho, contração durante a desmoldagem e liberação alta do aroma na degustação. Nas modificações cristalinas da manteiga de cacau, exceto a polimorfa beta 5,
Todas as outras podem ser diretamente obtidas a partir da manteiga de cacau no estado líquido. Só a beta-5 não, a beta-6 que é apenas obtida pela transformação polimórfica da beta-5 para ela não pode ser obtida da manteiga de cacau na sua forma líquida. E, como eu falei, quando a gente quer cacau, a gente quer fazer o chocolate, a gente quer obter a polimorfa mais estável possível. Quem já viu aqueles programas, né, Bake Off, MasterChef, deve ter visto que o chocolate ele tem que ser temperado antes da etapa antes de colocar para fazer os moldes, né? E essa temperagem nada mais é que um processo para você conseguir obter a polimorfa beta mais estável possível. A têmpera, né, ela é caracterizada por protocolos de tempo versus temperatura, e ela deve induzir a formação de núcleos de cristais do tipo beta-5. Normalmente a gente inicia a têmpera com a fusão completa do chocolate a 40 a 50 graus Celsius. Tem que tomar cuidado para não queimar. Eu já queimei chocolate, é uma coisa muito triste. Em seguida, a gente faz o resfriamento controlado com agitação para induzir a cristalização dos lipídios a uma taxa de resfriamento de 2 graus Celsius por minuto, até mais ou menos a temperatura de 28 graus Celsius. Nessa etapa, além da formação dos cristais beta-5, também há a formação de cristais do tipo beta-linha, que são indesejáveis. E esses cristais são eliminados por um aquecimento subsequente da massa a 30 a 32 graus Celsius. Diferentes chocolates que têm diferentes tipos de ingredientes pode ter um protocolo de tempera um pouco diferenciado. Essa etapa é extremamente importante, porque ela está relacionada à qualidade do chocolate produzido, problemas no controle da têmpera ocasiona a necessidade de reprocessamento, que faz um aumento dos gastos de energia e o uso, né, da área da planta industrial, então você tem um problema ali na produção. E os chocolates temperados ou cristalizados inadequadamente estão associados ao fenômeno de flat bloom, que seria o florescimento da gordura, que é quando esse chocolate fica esbranquiçado, que afeta a aparência, afeta a textura, e normalmente a gente afeta a aceitabilidade daquele chocolate, né? Esse flat bloom também é verificado quando o chocolate já temperado corretamente é submetido a resfriamento incorreto ou a flutuações de temperatura durante o armazenamento. Ou quando há adição de gorduras incompatíveis com a manteiga do cacau no chocolate. Por isso que você ter uma gordura que tenha para usar no chocolate, você precisa que ela tenha aquela quantidade de ácido graxo oleico alta na posição SN2 do triacilglicerol. Mas, infelizmente, a gente só não vive de chocolate no mundo, né? E existem outros produtos alimentícios no mercado que precisam de gordura cristalizada e, muitas vezes, para fazer esse tipo de alimento, a gente precisa modificar alguns óleos vegetais. Essas modificações podem ser químicas, como é o caso da interesterificação, que pode ser realizada por via química ou por via enzimática, ou da hidrogenação, que também é uma modificação química. E pode ter também modificação física, como fracionamento, que pode ser a seco, com uso de detergente ou com uso de solvente, e pode ser realizado também o processo de misturas, chamado de blends. A gordura vegetal hidrogenada é um processo, na hidrogenação, na verdade, é um processo químico que adiciona hidrogênio em saturação da molécula do ácido graxo. Essa hidrogenação, ela é uma etapa bastante importante, porque foi uma
um processo bastante importante para o mercado de óleos vegetais, porque ela ampliou o mercado de óleos mais insaturados, como óleo de peixe, e deixou, né, as indústrias de margarinas e de shortens menos dependentes de gorduras que são naturalmente mais saturadas, como o sebo. E esse processo tem como característica a diminuição do grau da insaturação, né, que acarreta no aumento do ponto de fusão e um aumento também da estabilidade oxidativa. Entretanto, contudo, todavia, durante esse processo, há a formação de ácidos graxos do tipo trans. E esses ácidos graxos do tipo trans já foram relacionados a diversos problemas nutricionais, como, por exemplo, o aumento do risco de desenvolvimento de doenças cardíacas. Então, desde ali, do final dos anos 90, os pesquisadores, né, nutricionistas, médicos, já têm alertado contra o problema de gordura vegetal hidrogenada e está tendo restrição ao uso desse tipo de gordura nos alimentos. A Food and Drug Administration propôs, em 1999, que a quantidade de ácidos graxos dos alimentos fossem incluída nos rótulos, quando ultrapassasse 0,5 gramas. A resolução da diretoria colegiada RDC, da Anvisa, passou a exigir informações sobre a quantidade de gordura trans nos rótulos de alimentos industrializados aqui no Brasil, a partir de 1º de agosto de 2016. Um alimento que apresenta um mínimo de 0,1 gramas de gordura trans por porção pode ser considerado hoje em dia como isento de gordura trans pela Anvisa. E esse ano, na verdade, em 2019, né, foi criado pela Organização Mundial da Saúde o Replace Trans Fat, que é um pacote com ações que tem o objetivo de eliminar a gordura trans produzida industrialmente de todo o mundo até 2023. E a Anvisa também, em 2019, tem como previsão proibir a produção, a importação, uso e oferta de óleos e gorduras parcialmente hidrogenados em alimentos e formulações a partir de janeiro de 2023. Então, essa indústria já teve que, lá em 1999, correr para substituir esse tipo de gordura, agora ela precisa mais ainda, porque a gente ainda acha muitos produtos com gordura vegetal hidrogenada no mercado. Uma das principais técnicas para a gente obter essa gordura plástica sem a hidrogenação é a interesterificação, que é um processo que envolve o rearranjo dos grupos alcil entre acilgliceróis, gerando perfil de triglicerídeos diferentes. Esse método pode ser feito quimicamente ou enzimaticamente, e ele é bastante utilizado. Geralmente essas margarinas que a gente vê no mercado, como a Vigor e a Qualy, eles têm óleos interesterificados. Um outro tipo de modificação para a gente obter essa gordura cristalizada é as misturas ou os blends. Ele consiste na combinação de 2 óleos com diferentes composições em ácidos graxos. Aqui eu trouxe um exemplo de um artigo que fez blend de óleo de maracujá com gordura de cupuaçu. Então, a gente pode ver que diferentes misturas, né, desses óleos dá um perfil de sólidos em relação à temperatura bastante diferente. Mas é um pouco difícil só com a mistura a gente obter uma gordura cristalizada que tem as propriedades físicas, físico-químicas, geológicas, enfim, interessantes para substituir a gordura vegetal hidrogenada, por exemplo. E um outro tipo de processo físico para a gente obter essa gordura cristalizada é o fracionamento. O fracionamento ele é um processo reversível de modificação dos óleos que tem como finalidade separar o óleo original em 2 ou mais frações com propriedades físicas ou químicas diferentes.
O fracionamento a seco, ele consiste em submeter o óleo liquefeito à cristalização controlada, de modo a se obter uma fração mais líquida, denominada oleína, e outra fração mais sólida, denominada estearina. Esse processo não gera efluentes. E o fracionamento pode ser feito também com solvente. Normalmente a gente adiciona acetona ou hexano. E essa adição permite obter altos rendimentos e maior pureza das frações obtidas. Ela ajuda na separação, mas você gera efluentes. A mesma coisa em relação à adição de surfactantes. Ele ajuda na separação, mas você gera efluentes. Então, o fracionamento a seco é mais interessante. O principal gordura hoje em dia que é fracionada é o óleo de palma. O óleo de palma, ele é o óleo vegetal mais produzido e comercializado no mundo desde 2004. A palma, ela é uma palmeira muito interessante para a produção de óleo vegetal, porque ela dá uma quantidade muito grande de óleo por hectare, e você pode obter um óleo do mesocarpo, da polpa da palma, que é semissólido à temperatura ambiente, é rico em carotenoides e que o pessoal fraciona, né, e está presente em quase todos os produtos, quase todos é exagero, mas em diversos produtos alimentícios. Você nem imagina que tem óleo de palma, ele tem óleo de palma. E também a gente pode obter da palma o óleo de palmiste, que é o óleo aqui da semente da palma, né, dessa castanha. E o óleo de palmiste, ele é rico em ácido graxo láurico. E ele também é bastante usado, principalmente na área de cosmético. O óleo da polpa da palma, que é o óleo de palma, né? Ele é de extrema importância do ponto de vista comercial. Ele tem o hábito de formar cristais tipo betalinha, que possuem as características de plasticidade e garantem a aplicação em margarinas, spreads, gorduras de panificação e confeitaria de uso geral. As propriedades funcionais do óleo da palma e suas frações estão fortemente relacionadas à sua composição e à quantidade e tipos de cristais formados na faixa de temperatura de aplicação. Quando a gente faz a cristalização do óleo de palma, a gente vai diminuindo a temperatura do óleo. Quando a gente vai diminuindo a temperatura do óleo, a viscosidade vai aumentando, porque vai formando cristais. Ela também aumenta devido ao tamanho e a quantidade desses cristais e a agregação desses cristais, tudo isso vai aumentando a viscosidade e vai aumentando o teor de sólidos. A cristalização do óleo da palma industrial é feita nesses cristalizadores com temperatura controlada. Depois a gente vai para uma etapa de separação, que pode ser por membrana, pode ser por filtro prensa, pode ser por centrifugação. E a gente tem a separação das fases. E o que torna o óleo de palma tão assim utilizado é porque ele é fracionado em diversas etapas. O óleo de palma, que índice de iodo, ele está relacionado à quantidade de ácidos graxos insaturados, tá? Quanto maior a quantidade de ácidos graxos insaturados, maior o índice de iodo. Esse índice de iodo pode ser obtido facilmente através daquela análise de ácidos graxos, é só uma formulazinha, e a gente obtém um índice de iodo. Aqui a gente tem um óleo de palma, que tem aproximadamente 50% de ácidos graxos insaturados. A gente tem o primeiro fracionamento, gera a oleína, que tem ali quase 60% de ácidos graxos insaturados, e uma estearina, que tem ali 35% de ácidos graxos insaturados. Então, a gente tem uma concentração dos ácidos graxos saturados na estearina. E a oleína e a estearina também podem ser fracionadas, e as frações geradas também podem ser fracionadas, gerando ali uma fração extremamente insaturada, que é a topolina, que tem utilização como óleo de salada, por exemplo, e uma ali, fração extremamente saturada, que é a superestearina. E como essas frações elas têm propriedades químicas bastante diferentes, elas também vão ter propriedades físicas bastante diferentes. Então, elas têm aplicações em diferentes áreas. Aqui, só ressaltando um pouco do perfil de ácidos graxos das diferentes frações da palma,
a gente vai tendo bastante diferença do teor de ácido palmítico e oleico nessas frações. Acho que deu uma desformatada aqui, gente, desculpa. E tem o perfil de triacilgliceróis vai mudando bastante, né? Quando a gente tem uma fração aqui, que é a estearina, a gente vai ter uma concentração do PPP, que é um triacilglicerol trinsaturado, já nas frações mais líquidas, né, a gente vai tendo uma concentração de triacilgliceróis com mais ácidos graxos insaturados. E como eu falei, essas diferentes frações têm diferentes aplicações industriais. Por exemplo, a oleína ela é bastante usada como óleo de cozinha, óleo de fritura. A estearina para a fabricação de pastéis, massas folhadas. A superoleína, que é mais insaturada ainda, e a topoleína como óleo de salada, e a superoleína óleo de fritura. A fração intermediária, por sua vez, ela tem aplicação como substituto ou equivalente da manteiga de cacau, podendo ser usada em produtos de confeitaria e solvente. Porque ela tem essa habilidade. Lembra que eu falei que a manteiga de cacau tem uma grande quantidade de ácido graxo oleico na posição SN2? Eu até coloquei a tabelinha aqui para vocês já lembrarem. Ai, meu Deus, estou ficando sem voz. A fração intermediária da palma também tem, assim como a soft estearina e a fração intermediária hard. E essa fração intermediária hard, inclusive, ela tem um conteúdo de sólidos bastante similar ao da manteiga de cacau. E por causa disso, elas são empregadas na fabricação de chocolate, ali junto com a manteiga de cacau. O chocolate, você tem até um percentual, agora que eu não lembro de cabeça, que você pode adicionar de outra gordura, em que ele ainda pode ser chamado de chocolate. Então, é muito usado essas frações da palma na fabricação de chocolate junto com a manteiga de cacau. Entretanto, o óleo de palma tem diversos problemas. Alguns problemas técnicos, como lenta cristalização. Ele é frequentemente associado a problemas de endurecimento durante o armazenamento. Ele causa aquele indesejável crescimento de cristais em alguns produtos, que resulta naquela textura arenosa e baixa parabilidade que eu falei. E tem um alto teor de ácidos graxos insaturados em algumas frações, que são nutricionalmente indesejáveis, né? Os ácidos graxos saturados estão relacionados ao aumento da propensão de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E, além de tudo, que é o principal problema do óleo de palma, são os problemas ambientais. O óleo de palma, os principais produtores são Malásia e Indonésia, e essa demanda enorme pelo óleo de palma tem causado o desflorestamento nesses países, desflorestamento de florestas tropicais. Você está tendo extinção do habitat de alguns animais que vivem ali, como os orangotangos, e tem havido a necessidade ou o desejo dos consumidores de produtos que tenham certificado de óleo de palma de origem sustentável ou que sejam isentos do óleo de palma, e isso tem feito a gente querer alternativas aos óleos de palma. Só para vocês terem uma ideia de produtos no mercado que tem óleo de palma, são enormes. Até a aveia, que a gente não imagina que tem óleo de palma ali, tem óleo de palma ali. E algumas empresas já foram até forçadas a se pronunciar contra o problema do óleo de palma, né? Se você entrar nesses sitezinhos que eu postei aqui, que é a Nutella, da Nutella e da Unilever, eles se pronunciaram porque eles usam óleo de palma, né? A Nutella basicamente falou que não tem um substituto para o óleo de palma, que você substituir o óleo de palma seria regressar as gorduras vegetais hidrogenadas, então seria um retrocesso nutricional. E a Unilever falou que substituir o óleo de palma seria
causar um outro problema também, substituir completamente o óleo de palma seria causar um problema ambiental em outra parte do mundo, porque é o principal óleo produzido no mundo inteiro. E ambas dessas empresas falaram que usam óleo de palma de origem sustentável, né? Ou pelo menos tentam. Falando um pouquinho de uma alternativa ao óleo de palma, o meu doutorado focou em achar uma alternativa aqui no Brasil ao óleo de palma, eu não sei se vocês conhecem, que é o óleo de Tucumã. O óleo de Tucumã é uma palmeira nativa da Amazônia brasileira. Eu, no caso, estudo o Tucumã do Pará. Ele tem, assim como a palma, um alto teor de lipídios e pode ser extraído o óleo da polpa do tucumã e o óleo da semente do tucumã, que é chamado de gordura ou manteiga do tucumã. O óleo da polpa é rico em ácidos graxos insaturados e tem essa coloração laranja porque tem um altíssimo teor de beta-caroteno. E o óleo da semente, que é chamado de manteiga de tucumã ou gordura da semente, ele é rico em ácido graxo láurico. Atualmente, o óleo de tucumã ele é extraído de forma sustentável, seguindo o manejo de agrofloresta por pequenos produtores da região da Amazônia. A ideia é você ter uma alternativa ao óleo de palma e não um substituto total, não tem como eliminar o óleo de palma, eliminar totalmente o óleo de palma é causar um outro desequilíbrio ambiental, mas a gente precisa achar substitutos para que essa demanda de óleo de palma não cresça e destrua mais ainda as florestas. A gente tem o Laboratório de Lipídios e Derivados, orientado pela professora Sueli, tem uma cooperação com uma cooperativa, que é a de Irituia, e a gente achar uma cadeia, criar uma cadeia de subprodutos do óleo de Tucumã, seria um incentivo à exploração sustentável da Amazônia e ajudaria a aumentar a renda dessas famílias locais e, consequentemente, evitar o desmatamento, que é aquilo que a gente mais quer. Aqui eu coloquei só um pouquinho da diferença entre... Na verdade, eu não coloquei o óleo da semente aqui, desculpa, mas só coloquei focar um pouquinho no óleo da polpa, que é rico em beta-caroteno. Ele pode ter um teor de beta-caroteno superior ao óleo da palma, ao óleo de buriti-pupunha, que são dois óleos também ricos em beta-carotenos, que são nativos da Amazônia brasileira. E ele tem como principal ácido graxo o oleico, que é um ácido graxo insaturado, que tem benefícios, né, como ajuda a reduzir o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né. E o objetivo no meu doutorado foi realizar o fracionamento do óleo natural da polpa do Tucumã, obtido a partir de cristalização natural do óleo de Tucumã, para obter duas frações de diferentes aplicações industriais, como óleo de samelada e fabricação de margarinas. Então, a gente teve o óleo de Tucumã, que veio de Irituia, no Pará. O óleo foi extraído por prensagem lá no Pará, pela empresa Beraca. A gente recebeu o óleo da polpa, assim, bastante turvo. Deixamos decantar por 1 mês para separar essa fase inferior, que é uma mistura de cristais, de trigliceróis, cristais de ácidos graxos, ácidos graxos livres. Pegamos essa parte superior líquida, que foi a chamada de oleína ácida. Esse óleo chegou para a gente com uma grande quantidade de ácidos graxos livres. A gente fez a deacidificação, não sei se vocês lembram da palestra da Meire, mas a deacidificação foi feita seguindo um método que ela desenvolveu no mestrado dela. E aí a gente obteve a oleína, que foi fracionada a 12 graus Celsius. Esse fracionamento foi feito por 48 horas em repouso, sem adição de agitação. Um processo super simples. E podemos obter uma fração mais líquida, denominada superoleína, e uma fração rica em lipídios cristalizados, que foi a intermediária do Tucumã. Houve uma migração preferencial do beta-caroteno para a fração líquida, o que foi bom, o que é bom,
porque como a spirulina teria aplicação como óleo de salada, é interessante que ela tenha o máximo de carotenoides possíveis para ela ter uma qualidade nutricional melhor. E o que é bastante interessante para a gente também foi que em todas as frações o ácido graxo oleico foi o principal ácido graxo presente, o que garantiu a obtenção de uma fração rica em cristais e com grande quantidade de ácido graxo oleico. Falando um pouquinho das análises físicas que eu fiz, a polimorfa presente na fração intermediária é a pseudobetalinha, que garante a aplicação em produtos como margarina, por exemplo. E quanto ao comportamento reológico, a fração intermediária também apresentou o comportamento de um fluido não newtoniano, pseudoplástico, que nem a gente viu na análise geológicas no comecinho da nossa palestra. Bom, é isso, obrigada. Eu estou aberta para perguntas e também, se não quiserem perguntar agora e tiverem alguma dúvida mais para frente, podem me contactar por e-mail também. É isso. Obrigada, Fernanda. Queria agradecer pela palestra, queria agradecer a presença de todos que estão aqui, aos alunos, ao Fabrício, a Sueli, que foi minha primeira orientadora da iniciação científica, que hoje é orientadora da Fernanda, a Maria Antonieta, a Thaís, né? E a Jéssica, o Fernando e a Suzane, que são alunos da disciplina. Adorei sua palestra, então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar ou depois mandar por e-mail, como ela falou. Agora, é só um comentário, eu imagino quanto deve estar hoje uma coluna de cromatografia, porque 8.000. O doutorado que eu lembro que eu comprava era super caro, né? Porque no IFB a gente não tem cromatógrafo. E hoje em dia, com o dólar a mais de R$5, deve estar assim, tipo, surreal mesmo. Tá R$8.000. Nossa! Acho que é mais do que você imaginava. Mais do que eu imaginei. Lá na UFOB também não tem cromatógrafo lá na farmácia, tem, Fabrício? Tem primeiramente, parabéns pela apresentação, gostei bastante. Bem didático, bem esclarecedor. Tem um cromatógrafo, tem um HPLC, mas o CG eu acho que não tem. Ou se tinha, eu acho que estava sem o gás, alguma coisa assim. Ah, tá. Mas tem um HPLC, mas é difícil, assim, conseguir usar. E o gás? Eu achei que era da química. Não, é da química. Ah, tá. É o pessoal da química. O pessoal da farmácia ainda não conseguiu, assim, como é um curso mais recente, né? A gente ainda está montando, assim, algumas coisas. Mas tem um da química lá, mas é difícil de conseguir usar. Imagina. E o gás, o aluguel de uma bala de gás de hélio, né, que a gente usa para cromatografia acoplada ao massas, tá 3.000 e pouco. Gente, aumentou muito, né? Demais, tá um absurdo. Pode falar. Pode fechar sua apresentação, Fernando, que aí você consegue ver. Tá, melhor. Gente, bom dia. Alexandra, muito obrigada pelo convite que você fez a Maria Fernanda. Eu acho que essa parceria de vocês é muito bom, tanto para os alunos, quanto para a sua instituição, quanto para a nossa. Eu acho que, principalmente, assim, essa ligação entre a universidade e as universidades antigas, né, como a Federal, e essas novas. E eu quero te agradecer muito por considerar isso. Você já convidou a Meire, a Maria Fernanda, e você pode convidar mais alunas, né? Até a Thaís aí, que pode falar da gordura de tucumã, que ela vai fazer um creme. Vai ser muito legal, ela vai fazer um creme à base de casca de jabuticaba. Estou fazendo a propaganda da Thaís. Aí, Thaís. Sim. Eu quero também parabenizar a Maria Fernanda. E eu vou me despedir de vocês, porque eu tenho que sair agora. Eu tô viajando agora. Eu vou para Petrópolis. Mas, enfim, parabéns, Maria Fernanda. Bem, você fez uma apresentação, quase uma aula, né? 2 horas.
E muita informação, muita coisa legal, e até aprendi coisas que você fez lá na Austrália, né, que a gente aqui não tem acesso. Então é isso, gente. Um bom final de semana para vocês todos. Professora, beijo, bom final de semana. Obrigada. Eu que agradeço. A professora Alexandra caiu. Eu acho que ela paralisou ali. Ela mandou mensagem aqui no grupo da sala falando que caiu. Ah, tá ótimo. Bom, gente, eu agradeço. Eu espero que tenha conseguido esclarecer vocês algumas coisas. Bom, se tiverem perguntas, a Alexandra... Eu caí, desculpa. Minha internet deu um bugzinho aqui. Então, alguém tem alguma pergunta? Eu não vi, né? Desculpas, entrei agora. Alguém tem alguma dúvida? Comprar, agora que eu vi a mensagem da Antonieta, comprar fibra de SPME também não é fácil, não. Eu não sei. Já era uns R$2.000 uma fibrinha na época que eu fiz doutorado. Eu imagino quanto deve estar agora. Deve estar uns 8.000 também. Eu não sei, de SPME eu não sei o preço, mas, assim, essas coisas de cromatografia são caras e absurdas até para o pessoal da Austrália, tá? Não é só a gente do Brasil, não. Lá eles também se empenam, porque tudo é caro. Até um septozinho que você compra ali para colocar no injetor é um absurdo. É, tudo caro, não tem jeito. Eu lembro quando eu comprei a fibra do meu doutorado, foi R$1.700. Nossa. A trifásica. A bifásica foi tipo 1.400. Eu usei a bifásica e a trifásica. Hoje em dia deve estar bem mais caro. Muito mais, né? Tipo assim, era $3 e pouco na época. Pensa, né? Mas então, gente, como a gente não tem mais perguntas, eu queria agradecer novamente a presença da Fernanda. Thaís, depois eu já vou te mandar mensagem para te convidar, né? Para dar palestra, se ele já te ofereceu, né? Então, vamos combinar para o ano que vem essa palestra. E, Fernanda, muito obrigada pela sua presença e a palestra foi ótima. Bom, eu que agradeço a oportunidade, coloco à disposição. Para mim é muito importante ter, né, poder falar um pouquinho daquilo que eu estudei no doutorado. E quando tiver a palestra da Thaís, pode me convidar, que eu tenho certeza que ela vai arrasar. Com certeza. Eu queria agradecer novamente a presença de todos. Aí, Fabrício, quando precisar para o FOB, já sabe que pode convidar também. Obrigada. Eu gostei bastante dessa parte de adulteração. Eu costumo falar na disciplina, mas de bromatologia, né? Mas é bem assim, análises mais simples, né? Que é o que a gente consegue mais fazer aqui, é o índice de iodo, o índice da panificação, algo bem mais simples, assim, o que eu passo para os alunos, mas com certeza é uma ótima opção de tema aí para a gente discutir também. Gostei bastante e parabéns aí pela apresentação novamente. Tchau, obrigada. Gente. Vamos estar à disposição. Bom dia, gente. Até mais. Bom dia. Tchau, tchau. Obrigada.